Hello everyone. How are you? Are you okay? I hope so. Vamos iniciar mais uma aula hoje com o Se Liga na Educação. E hoje nós temos o tema Working with Poems, trabalhando com poemas. Dentro dos objetivos da aula de hoje, na língua inglesa, nós temos alguns objetivos, algumas metas hoje, que é conceituar poemas, vamos ver o que é poemas, quais são os elementos desses poemas, como eles se caracterizam, depois definir as categorias e os elementos de um poema e comentar algumas questões do Enem baseada nesse gênero textual poemas. Vamos então iniciar aqui. Quando nós trabalhamos com poemas, nós sabemos que a poesia ela é cheia de metáforas. Então, ao trabalhar a poesia, trabalhamos com metáfora. Portanto, a poesia ela vai nos proporcionar uma reflexão acerca do mundo e das condições da vida humana. Iremos trabalhar, então, dentro da poesia, com a subjetividade humana. Ao explorar a poesia em inglês, você, estudante, treinará as seguintes habilidades: reading, grammar, listening and speaking. Então, a leitura, a gramática, a escuta e o falar. Então, você poderá, o poema te proporciona trabalhar todas essas habilidades. Um poema, ele é geralmente um texto mais curto. Apesar de ser mais curto, uma linguagem mais elaborada, uma linguagem culta, rebuscada. Portanto, muitas vezes ele tem um significado amplo no seu contexto e profundo. Poema, então, é um texto literário, ele virá escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos eles podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto ele poderá apresentar diversos tipos de rimas. Muitos dos poemas, eles apresentam rimas. Também, eles podem ser narrativo, dramático ou lírico. Para você saber um pouquinho mais, além do que é possível falar hoje, no final do slide você terá a referência bibliográfica, onde você poderá encontrar outros assuntos relacionados ao tema e pesquisar e continuar os seus estudos. Vamos então falar das categorias desses poemas. A primeira categoria, narrative, ou seja, narrativo. Nós temos aí, quando nós falamos narrativo, narração, um poema que ele conta uma história. Épico. Então, esse poema épico, ele é dividido em cantos e ele conta a saga de um herói ou de um povo. Também encontramos o poema lyric, que é um poema lírico. Esse poema, ele não tem a intenção de falar de fatos ligados à realidade, mas sim, ele vai trabalhar muito, por ser lírico, com as emoções. Ele vai trabalhar com as emoções e com as impressões pessoais. Elements, os elementos de um poema. Quais são os elementos, como ele se caracteriza, esse poema, a estrutura desse poema? Nós vamos encontrar line, ele terá linhas, ele terá stanza, que é estrofe, ele será composto por estrofe, refrain, que é o refrão. O refrão é aquela estrofe que ela se repete dentro de um poema. E enjambment, que é o recurso de ligação composto. Esse recurso ele vai dar continuidade no verso inferior a uma ideia ou palavra iniciada no final do verso superior. Vamos ver aqui, e assonance é outra característica, que é a repetição dos sons vocálicos. Hoje eu terei a repetição dos sons das vogais. A repetição desses sons, ele terá um objetivo semântico ou rítmico.
Também temos alliteration, que é a literação. Na literação, então, nós temos a repetição dos sons consonantais, ao contrário do anterior, com o objetivo também semântico e de dar ritmo ao nosso poema. Vamos ver, então, esse poema da autora Leonor Hetruk, Golden Sun. Golden Sun, great, glorious golden sun. Shine down on me today. You are the life of all this earth. You and your magic ray. You are the life of bird and plant. Almost depend on you. Shine down, great sun, the whole day long. Shine from the heavens blue. Então, a autora do poema aqui, ela enaltece as qualidades e a beleza do sol, né? Ela começa chamando aqui o sol dourado. Então, ela intitula já o sol como o sol dourado. Logo em seguida, ela dá algumas características para esse sol. É bom, não é? Ele é glorioso. Shine down on me today. Ele brilha em mim hoje. Ele é a vida. You, nesse caso, se refere ao sol. Ele é a vida da terra. E a mágica do raio. Você, no caso sol, é a vida para o pássaro, bird, e a planta. E nós, todos nós, dependemos do sol. Shine down, great sun, the whole day long. Brilhe, brilhe o sol, the whole day, o dia todo. Shine from the heavens blue. Brilhe no céu azul. Então, o objetivo do poema é enaltecer, trazer a beleza do sol. E aqui nós, então, encontramos line, as linhas, conforme dito anteriormente, e stanza, as estrofes do poema. Vamos iniciar agora a análise de alguns poemas que foram trabalhados nas questões do Enem. Primeira questão do Enem de 2014. E o título é, antes de trabalhar o título, vamos ver aqui o que diz o nosso enunciado da questão. Produções artísticos culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a. Então, o que nós temos aqui de informação? É uma cultura indígena americana. Vamos, então, analisar o nosso poema. 2015. My brother, the star, my mother, the earth, my father, the sun, my sister, the moon, to my life give beauty, to my body give strength, to my core give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. Percebam aqui essa relação que nós temos com o núcleo familiar. Brother, father, mother e sister. Logo após, o autor do poema, ele traz essa relação familiar com os elementos da terra. Ele diz que meu pai, minha mãe, a terra. Desculpa, meu irmão, brother, a estrela, e minha mãe, a terra. Meu pai, o sol, e minha irmã, a lua, para a minha vida, traz beleza. Então, o que nós vamos começar a pensar aqui? O nosso maior elo é a família. A nossa maior relação é a família. Portanto, ao trazer esses elementos familiares, ele está trazendo aqui a proximidade dessa relação indígena com os elementos da terra. Portanto, quando nós analisarmos aqui transmissão de hábitos alimentares entre geração,
entre gerações. Não temos isso aqui no poema. Dependência de sabedoria de seus ancestrais, também ele não traz essa dependência. Representação do corpo em seus rituais. Olha a letra D, importância dos elementos da natureza. Portanto, já temos aqui a nossa questão resolvida. Né? Ao trazer os elementos da família e fazendo essa concordância com a natureza, ele está destacando a importância dos elementos da natureza. Nesse outro poema, a pergunta é: estes são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que é o autor. Observem lá o poema. The Road Not Taken, by Robert Frost. Então temos aqui a estrada que eu não peguei. Two roads, nós temos duas estradas. Diverge in a wood, elas se divergem, não é? Vamos imaginar aqui, então, a estrada, duas estradas, e elas se divergem, então, na floresta. I took the one less traveled by. Eu peguei a menos viajada. And that has made all the difference. A estrada que eu peguei, que eu escolhi, embora ela seja a menos viajada, ela foi a que fez toda a diferença. Então, olha a pergunta. Estes são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost, levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, portanto, ele já deixa claro no comando essa metáfora que se faz, não é? Entre a vida e a viagem. Esses versos indicam que o autor, letra A, festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Letra B, lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. E letra C, viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Letra D, reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. Por fim, letra E, percorre várias estradas durante as diferentes fases da sua vida. Então, ficamos com a alternativa A, não é? Ele está festejando, ele está orgulhoso por ter feito a escolha correta. Vamos em frente. Próxima questão. Também vamos começar aqui pelo comando. O comando nos diz: Legacy Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I Too em 1932. Então já temos a informação, um poeta americano negro. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nele o sentimento de. Vamos então analisar o nosso poema. I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen, then. Besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Então, as alternativas: coragem pela superação, vergonha pelo retraimento, compreensão pela aceitação, superioridade pela arrogância e resignação pela submissão. Olhem lá o poema. Ele começa a dizer o quê? Eu, esse too, com dois Os também. Eu também canto América. E ele se situa como sendo uma pessoa negra, não é? Darker brother, o irmão mais negro. O que ele começa a dizer depois, logo em seguida? Eles me enviam, o verbo send, enviar, para comer aonde? Na cozinha, lá no fundo, separados de todo mundo.
Então ele diz, when company comes, quando a companhia vem, but I laugh, eu dou risadas, eu dou gargalhadas, and eat well, eu como bem, and grow strong, ele cresce forte. Viram? Como nós já começamos a situar dentro do poema, ele cresce forte, tomorrow, amanhã, I'll be at the table, eu estarei na mesa, when company comes, quando a companhia vem, nobody will dare, ou seja, dare, ousar, ninguém vai ousar dizer, say to me, eat in the kitchen, coma na cozinha. Then, então, besides, além disso, they will see how beautiful I am and be ashamed. Então, eles verão quão bonito eu sou. E eles ficarão envergonhados. I too am America, porque eu sou também a América. Então, o que deixa claro o nosso poema? A alternativa correta, letra A. Ele demonstra uma coragem pela superação. Ele não se intimida por esse tratamento racista, não é, que é dado a ele. Então, temos aqui a resposta correta do nosso poema. Próxima questão, 2018. Vamos lá para o nosso comando. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, já temos aqui uma informação, é uma escritora indiana. Ela escreve sua obra em inglês, suas obras em inglês, apesar de não ser sua primeira língua. Portanto, o inglês não é a língua oficial dela. Nesses versos, ela... Vamos lá, então, no poema. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue, the language I speak. Becomes mine, it's socials, it's queeners. All mine, mine alone, it's a half English, half Indian. Funny perhaps, but it's honest. It is a humor, as I am humor. It voices my joys, my longings, my hopes. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Usa a língua inglesa como efeito humorístico. Não vemos, então, em nenhum momento, humor no poema. Então, podemos descartar a letra A. Recorre à voz de vários escritores ingleses. Ela não faz nenhuma referência a qualquer outro poeta inglês. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Também, ela não faz nenhuma advertência com relação ao uso distorcido. Ela simplesmente diz aqui, não é, que a língua se torna dela, embora its distortions, com algumas distorções, its queeners, com algumas estranhezas. Letra D. Demonstra a consciência de sua identidade linguística. E letra C, reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês. Portanto, a alternativa correta, letra D, demonstra consciência da sua identidade linguística. Onde fica claro? Veja bem, quão ousada ela é. Embora eles dizem, não é, para ela não escrever em inglês, eles disseram, ela deixa claro que a língua inglesa não é a língua mãe, mas é a língua que ela fala. The language I speak. E ao falar, essa língua se tornou dela, embora com algumas distorções e com algumas estranhezas. Metade inglês, metade indiano. Mas ela, então, continua falando a língua inglesa, apesar de não ser a língua materna. Então, ela está demonstrando, nesses versos, a consciência, a identidade linguística que ela possui. As nossas referências para que vocês continuem aprendendo um pouco mais sobre poema. Thank you. I see you. Bye, bye.